Nessa minha vida de professor de inglês, eu já vi cada coisa. Se eu contasse aqui, vocês nem iam acreditar. Mas algumas acontecem tanto que ficam marcadas. Então hoje eu resolvi falar sobre algumas manias que muitos brasileiros têm ao aprender inglês. Minha missão aqui hoje é dizimar, acabar com essas manias para que vocês sejam falantes fluentes e livres desses vícios que nós brasileiros temos ao aprender inglês, né? Principalmente a última. Fica esperto aí. Presta atenção que é muito provável que você tenha algumas dessas manias, e eu uso a palavra mania, porque por mais que a gente entenda que tá errado, que não é o certo, elas acabam ficando ali automatizadas no nosso cérebro e nos nossos hábitos, e quando a gente menos percebe, lá está a mania de novo. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho, que é para você não perder nenhuma aula nova quando sair. Beleza? Quando a gente aprende a usar os possessivos em inglês, a gente vê que cada sujeito tem um possessivo específico. O I, my, you, your, he, his, she, her, it, its, we, our e they, their. Mas olha só, uma enorme quantidade de pessoas acaba usando o your para se referir a dele ou dela. Eu entendo a lógica porque em português a gente usa o seu para se referir a algo que pertence a uma terceira pessoa, independentemente do sexo, né? Mas em inglês isso não existe. Por exemplo, the girl is walking your dog. Aqui você disse que a menina está passeando com o seu cachorro, com o cachorro da pessoa com quem você está falando, e não o cachorro da menina. O certo seria the girl is walking her dog. A garota está passeando com o cachorro dela. Her dog, não your dog. Cuidado com isso porque pode gerar uma briga boa. Olha só. He's kissing your wife. Ele tá beijando a sua esposa? Quer que tá beijando minha esposa aí, mano? Você tá beijando minha esposa? Seu filho da... No. I mean, he's kissing his wife. Agora sim. Ele tá beijando a esposa dele. Tá vendo a diferença? É muito grande. Então, gente, tenham em mente que os possessivos em inglês são específicos para cada sujeito. Pelo amor de Deus, parem de usar o your para todo mundo, para não ter essas tretas aí, gente. Eu não vou apaziguar a treta nenhuma não, viu? Não me chamam para apaziguar não. Ler as palavras do jeitinho que elas são escritas. Pode parecer uma coisa lógica, mas para os falantes de inglês não é. Sabe por quê? Porque você não tá lendo as palavras do jeitinho que elas estão escritas em inglês, mas sim em português. É por isso que você fala because e não because. Because. Você lê uma palavra inglesa em português. Então, procure ouvir bastante e repetir as palavras em inglês para fixar a pronúncia correta delas. Pesquisa a pronúncia na internet. Eu mesmo faço muito isso. Às vezes eu simplesmente me confundo, eu não lembro exatamente como é que é aquela palavra e vou lá no Google, tem ali o Google Tradutor, ele dá a pronúncia da palavra também do jeito certinho. Ou se você tiver algum fluente, alguma pessoa fluente disponível, algum amigo ou amiga, pergunta para essa pessoa, né? Mas evite ler as palavras brasileiramente. A gente fala because também. Batendo, né? Tava com a bicose no pé? Comprar uma pomada lá para passar na bicose. Outro erro, colocar vogal onde não existe. Nós brasileiros, especialmente nós de São Paulo, a gente tem uma dificuldade de pronunciar certas palavras que começam ou terminam em consoante, e aí a gente acaba enfiando uma vogal onde não existe. Por exemplo, a palavra school. É muito comum ouvir as pessoas falarem school. Cara, de onde que veio esse i? Não tem o i na palavra. School. Repete comigo. School. Outro exemplo, a palavra dog. Aqui no Brasil vira dog. Comer um hot dog lá com purê e batata palha. Vamos lá, meu. Não. Ela termina com som de G. Dog. Aqui na descrição do vídeo tem uma aula onde eu explico 10 coisas para você não fazer nunca enquanto aprende inglês. Clica aqui no link da descrição e assiste lá, se você ainda não viu. Usar
os falsos cognatos com os significados errados. A gente fez um vídeo aqui no canal sobre falsos cognatos. Se você ainda não viu, corre lá, que assim você já evita essa mania. Eu tive muitos alunos que, mesmo depois de aprender o que eram falsos cognatos, continuavam usando essas palavras de forma errada, repetidamente. E eu ouvia coisas como: Teacher, I realized the great job yesterday. Realize? Ah, ok. Realize não é realizar. Veja lá no nosso vídeo. O segredo aqui é que você não pode ouvir a forma certa da palavra e da pronúncia uma vez e ficar por isso mesmo. Você precisa praticar. Assim você memoriza a forma correta e evita essas manias. Encrencar com pronúncias específicas. Isso aconteceu comigo em turmas diferentes e é uma coisa surreal, cara. Algumas palavras podem ser um pouco difíceis de pronunciar mesmo, ou a pronúncia correta é diferente do que a gente imaginava ou imagina, e aí a gente acaba batendo na tecla errada com uma certa frequência. Como é o exemplo de... Leia essa palavra pra mim. Provavelmente alguns de vocês podem ter lido determined, mas a pronúncia correta dela é determined. Até aí tudo bem, né? É uma palavra pouco usada. Mas a que me deixa mais de boca aberta é a palavra apple, ou apple, né? Como alguns outros podem pronunciar. Por quê? Quando aparece essa palavra num exercício, muitos alunos liam apple. E aí, depois de muito corrigir a pronúncia, eu via que tinha aquele tal de celular lá que a galera usa, né? Não é o meu caso, gostaria, mas não tenho. E aí eu perguntava assim: cara, qual que é esse celular aí que você está usando? Qual que é a marca que você está usando? Ah, é da Apple, teacher. Pronúncia perfeita, da Apple. E que fruta é essa que está no livro? Apple. Como que pode? Como que pode? Essa mania específica de falar apple para uma fruta e apple para o celular, eu nunca soube explicar. Eu acredito que seja pela própria associação, a pronúncia com a marca e a pronúncia com a hora de ler ali a fruta. A pessoa acaba não associando que o nome da marca é a fruta, saca? Isso pode rolar. Traduzir palavra por palavra. Muitos alunos inseguros acham que precisam traduzir palavra por palavra do texto para poder entender o que está escrito. Traduzir pode te ajudar até certo ponto, mas é uma mania que você vai precisar perder, porque muitas coisas simplesmente não fazem sentido quando a gente traduz elas palavra por palavra. Isso porque a gente tem muitas diferenças culturais e de dialeto do inglês e português. E aí, se você traduzir palavra por palavra, você pode soar meio doido, meio doidão. É importante tirar essas rodinhas da sua bicicleta e começar a analisar o contexto como um todo para entender essas frases, né? No geral, ao invés de ir palavra por palavra. Fora que, se você traduzir demais, você não consegue se desapegar do português. Isso pode ser ruim, mas eu vou falar disso em outro vídeo. Plural de adjetivos. Isso aqui é claramente o português influenciando a gente. Imagina um português assim. Vai falar assim, não sei fazer português. Falar em português. As pessoas tendem a colocar os adjetivos. Na língua inglesa isso não existe. Olha só. Cachorros fofos. Cachorros fofos. Ok, é português. Beleza. Cute dogs. Não tá certo. O certo é cute dogs. O plural apenas nos substantivos. Cute dogs. Outro erro comum é achar que o verbo to be são os sujeitos. Como que isso acontece? As pessoas acabam achando que o verbo to be é I, you e he. Talvez isso seja um pouco culpa do ensino de inglês nas escolas regulares, que nunca saem do verbo to be e aí acabam não ensinando nem isso direito, né? Mas não é isso, tá? O verbo to be não é I, he e she. E sim am, is e are. I am, you are, he is, she is. E aí, a pior de todas. É uma mania de pronúncia que muitos cometem e ela assim acaba se estendendo por vários círculos diferentes de alunos, até de algumas pessoas que já falam inglês, talvez por falta de referência ou por não refletirem sobre a pronúncia, né? E aí eu tô falando famigerado teacher. Ó, observa como eu falo. Teacher. Começa aqui uma campanha, salvem um teacher e pronunciem a palavra corretamente. Teacher. A gente usa o som do T assim, ó. Teacher. E não
teacher, beleza? E aí eu lhe pergunto, qual que é a sua mania? E quando você vai acabar com ela? Eu te respondo quando você vai acabar com ela. Agora, seguindo o É Inglês que fala, começa um... Leave your comments below, deixa seus comentários aí embaixo, responde pra mim qual que é a mania que você tem, que você quer se desvencilhar. E se você conhece alguma outra que você era muito apegado e conseguiu vencer essa mania. You overcame that, alright? See ya!